Se você chegou até aqui sem conhecer o início da minha jornada, recomendo fortemente que busque as partes anteriores desta história. Na parte 1, contei como fui apostada em um jogo de cartas aos 16 anos e me tornei prisioneira na mansão dos Vilar. Na parte 2, relatei minhas tentativas de fuga, o contato com o delegado Ribeiro e a surpreendente oferta de ajuda de Marli, a esposa de meu captor. Clique nesse ícone que apareceu na tela ou busque em meu canal por A História Real desta Avó, o Preço da Aposta, parte 1. Agora, na conclusão desta história, você conhecerá os eventos dramáticos que mudaram o rumo da minha vida e como transformei meu trauma em propósito. 2 dias depois de receber o envelope de Marli, acordei no meio da noite com o som de vozes alteradas. Reconheci imediatamente a de Vilar, mais alta e descontrolada do que jamais havia ouvido. A outra voz era de Kleber, igualmente exaltada. Vinham do escritório, diretamente acima do meu pequeno quarto. Sacrifício necessário, Vilar dizia. Não temos escolha. É insanidade, Kleber respondeu. Não vou fazer parte disso. Tem que haver outro jeito. Não há. Você acha que eles vão simplesmente deixar a gente sair do país tranquilamente? Com tudo o que sabemos, depois de Costa ter entregado metade da operação? Houve um momento de silêncio. Então a voz de Kleber, agora mais baixa, mais controlada, mas ainda audível através do duto de ar que conectava os andares. E a mamãe? Sílvia, os empregados? A resposta de Vilar gelou meu sangue. Marli já está segura, Sílvia também. Quanto ao resto, serão danos colaterais. Necessários para tornar tudo convincente. Danos colaterais. Mesmo sem entender completamente o que planejavam, compreendi o essencial. Estávamos em perigo. Perigo mortal. Sem pensar 2 vezes, saí silenciosamente do meu quarto. Precisava alertar os outros. Primeiro, fui ao quarto de Dalva, acordando-a com uma mão sobre sua boca para evitar qualquer som. Precisamos sair daqui, sussurrei quando ela acordou, os olhos arregalados de medo. Agora. Vilar está planejando algo ruim. Para meu alívio, ela não questionou. Anos de trabalhar naquela casa haviam ensinado a todos nós a reconhecer o perigo quando o víamos. Em 15 minutos, havia acordado Clementina, Zuleide e 2 outras empregadas mais recentes. Todas se vestiam apressadamente, reunindo apenas os pertences mais essenciais. Como vamos sair? Perguntou Zuleide, a voz trêmula de medo. Os portões estão trancados. Há alarmes. Pela entrada de serviço, respondeu Clementina surpreendentemente. O sistema de alarme lá está desativado há semanas. Vilar cortou custos de manutenção quando os problemas começaram. Olhei para ela com nova admiração. Todos esses anos, Clementina havia observado e registrado silenciosamente cada detalhe da casa, assim como eu. Estávamos prestes a sair quando lembrei do meu caderninho, o diário onde havia documentado meticulosamente os crimes de Vilar. Estava escondido em uma saliência solta do rodapé, atrás da minha cama. Não podia deixá-lo para trás. Era minha única proteção real, minha única prova. Vão na frente, sussurrei para as outras. Preciso pegar algo. Encontro vocês na entrada de serviço em 2 minutos. Ignorando os protestos de Dalva, voltei silenciosamente ao meu quarto. O diálogo no escritório continuava, agora com vozes ainda mais alteradas. Ajoelhei-me rapidamente atrás da cama, removendo o pedaço solto do rodapé. Foi quando ouvi o primeiro disparo. O som ecoou pela casa silenciosa como um trovão. Seguiram-se gritos, mais tiros, o som de móveis sendo derrubados. Congelei, o coração batendo tão forte que achei que poderia romper meu peito. Não havia mais tempo. Agarrei o caderno e corri para a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, ouvi passos pesados descendo rapidamente a escada que levava à área de serviço. Encostei-me à parede ao lado da porta, mal respirando, enquanto os passos passavam pelo corredor. Reconheci a silhueta de Vilar através da fresta da porta, uma arma na mão. Ele estava indo em direção à entrada de serviço, diretamente para onde as outras empregadas estariam esperando. Naquele momento, enfrentei uma escolha impossível. Tentar sair por outra rota, salvando a mim mesma,
ou correr para avisar as outras, colocando-me diretamente no caminho de Vilar. A Aparecida de 2 anos atrás, a menina assustada que tremia diante do olhar de Vilar, teria escolhido a autopreservação. Mas não era mais aquela menina. As humilhações, as lutas, as pequenas vitórias e derrotas dos últimos anos haviam forjado em mim algo mais forte. Saí do quarto e corri pelo corredor, seguindo Vilar à distância, rezando para chegar a tempo de alertar as outras. Quando virei a esquina para o corredor que levava à entrada de serviço, vi uma cena que ficaria gravada em minha memória para sempre. Vilar estava parado no fim do corredor, a arma apontada para o grupo de mulheres agrupadas na porta. No entanto, antes que ele pudesse atirar, a porta se abriu violentamente de fora. Luzes fortes inundaram o espaço e vozes autoritárias gritaram: "Polícia Federal, solte a arma, está cercado." O que aconteceu a seguir pareceu ocorrer em câmera lenta. Vilar virou-se, surpreso pela intervenção inesperada. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Eu congelada no meio do corredor, ele com a arma agora apontada em minha direção. Vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Reconhecimento. Não do meu valor como propriedade, mas do meu papel em sua queda. "Você", ele sussurrou, a compreensão se espalhando por seu rosto. Levantou a arma na minha direção. Não fechei os olhos. Se ia morrer naquele momento, encararia meu algoz até o fim. O tiro ecoou pelo corredor, mas a bala nunca me atingiu. Vilar foi derrubado por disparos simultâneos de pelo menos 3 agentes que haviam entrado pela porta. Ele caiu pesadamente, a arma escorregando de sua mão, seus olhos ainda fixos nos meus, enquanto a vida os abandonava. Minutos depois, quando o caos inicial havia passado, encontrei-me sentada em uma cadeira na cozinha, um cobertor sobre meus ombros, uma xícara de chá que alguém havia posto em minhas mãos. Agentes federais percorriam a casa. Paramédicos atendiam Kleber, que aparentemente havia sido baleado no confronto com o pai, mas sobreviveria. Foi então que vi o delegado Ribeiro se aproximar. Ele se sentou à minha frente, seus olhos cansados, mas gentis. "Aparecida", disse ele suavemente. "Finalmente nos encontramos pessoalmente." Assenti, incapaz de falar ainda. "Como soube?" Consegui finalmente perguntar. "Como soube que era esta noite?" "Tínhamos a casa sob vigilância há semanas", explicou ele. "Quando vimos movimento incomum esta madrugada, decidi não esperar mais. Parece que chegamos bem a tempo." Lentamente, como quem entrega uma relíquia preciosa, estendi meu caderninho para ele. "Aqui está tudo", disse. "Tudo que vi, ouvi, descobri nos últimos 2 anos. Nomes, datas, lugares, os negócios dele no Paraguai, os subornos, os outros..." Minha voz falhou. "Os outros como eu." O delegado pegou o caderno com respeito, folheando-o brevemente, seus olhos se arregalando ao perceber seu conteúdo detalhado. "Você é uma mulher notável, Aparecida", disse ele finalmente. "Seu testemunho e estas anotações serão fundamentais para desmantelar não apenas os negócios de Vilar, mas toda a rede por trás dele." Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Era estranho ouvir alguém me chamar pelo meu verdadeiro nome. Mais estranho ainda era ser tratada com respeito, como uma pessoa cujas palavras tinham valor, não como uma propriedade cuja única utilidade era servir. "O que acontece agora?" perguntei, a realidade da minha recém-adquirida liberdade começando a se assentar. Era uma pergunta tanto prática quanto existencial. "Agora?" O delegado sorriu levemente. "Agora você começa a viver novamente, Aparecida. Mas primeiro, precisaremos da sua ajuda para reconstruir esta história. Sua história. E a história de todas as outras que Vilar e homens como ele tentaram apagar." Olhei ao redor da cozinha onde havia trabalhado por quase 2 anos, o espaço que havia sido tanto minha prisão quanto minha escola de sobrevivência. Em poucas horas, sairia daquela casa, não mais como propriedade de alguém, não mais como Maria, mas como Aparecida, sobrevivente, testemunha, mulher livre. O sol começava a nascer, iluminando a cozinha através da janela gradeada. Era um novo dia, o primeiro de uma vida que pela primeira vez em muito tempo
seria verdadeiramente minha. A liberdade tem um gosto estranho no início. Doce, mas também desconcertante. Como um pássaro que passou anos em uma gaiola, minhas primeiras semanas de vida livre foram marcadas por uma mistura contraditória de euforia e medo. O mundo parecia grande demais, barulhento demais, rápido demais. Após a operação policial que resultou na morte de Armando Vilar, fui levada para um abrigo temporário mantido por uma organização não governamental que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade. Era um antigo casarão adaptado no bairro da Liberdade. Uma ironia que não passou despercebida por mim. Chamava-se Casa das Margaridas. E ali encontrei outras jovens com histórias tão ou mais dolorosas que a minha. Vítimas de violência doméstica, de tráfico humano, de exploração sexual. Você está segura agora, disse Dona Helena, a coordenadora do abrigo, uma senhora de 60 anos com olhos gentis que haviam visto mais sofrimento do que qualquer pessoa deveria. Vai levar tempo para você acreditar nisso, mas é verdade. Ela estava certa. Nas primeiras noites, acordava sobressaltada, esperando encontrar-me de volta ao pequeno quarto nos fundos da mansão Vilar. Durante o dia, me pegava instintivamente abaixando a cabeça quando alguém falava comigo ou pedindo permissão para as ações mais simples. Usar o banheiro, servir-me de comida, sair para o quintal. É normal, explicou a psicóloga do abrigo, doutora Marina, durante nossas sessões semanais. Seu cérebro foi condicionado ao cativeiro, à submissão. Vai levar tempo para desaprender esses padrões. Tempo. Essa palavra se tornou meu mantra nas semanas que se seguiram. Tempo para curar. Tempo para reaprender. Tempo para redescobrir quem era a Aparecida, agora que não era mais Maria. Paralelamente à minha adaptação à vida livre, havia o aspecto legal a ser enfrentado. O caso Vilar havia se tornado uma investigação de grande escala, envolvendo múltiplas jurisdições e revelando uma rede de crimes que ia muito além do que eu havia imaginado. Meu caderninho, aquelas páginas surradas preenchidas com observações cuidadosas, tornou-se peça central nas investigações. Suas anotações nos deram mais informações do que conseguiríamos em meses de vigilância, explicou o delegado Ribeiro durante uma de suas visitas ao abrigo. Nomes, datas, locais. Você documentou tudo com uma precisão impressionante. O elogio me aqueceu por dentro. Durante tanto tempo, minha atenção aos detalhes, minha inteligência, minha própria humanidade haviam sido ignoradas, desvalorizadas. Ser reconhecida não apenas como vítima, mas como participante ativa na busca por justiça, restaurava algo fundamental que Vilar havia tentado tirar de mim. 2 semanas após minha libertação, o delegado trouxe uma notícia surpreendente. Haviam localizado minha mãe. Ela mora em Carapicuíba ainda, disse ele, observando minha reação cuidadosamente. Na mesma casa, sozinha. E Benício? Perguntei, o nome de meu padrasto ainda difícil de pronunciar sem sentir náusea. Desapareceu pouco depois que você... Depois do incidente no bar. Segundo sua mãe, ele voltou para a Bahia. Mas estamos verificando isso. Pode ter sido vítima de Vilar também. Assente, sem saber exatamente o que sentir. Parte de mim esperava que Benício estivesse morto, um pensamento que me fazia sentir tanto aliviada quanto culpada. Ela quer ver você, continuou o delegado. Está esperando por você há quase 2 anos. Procurou em delegacias, hospitais, até contratou um detetive particular com dinheiro que não tinha. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Durante meu cativeiro, havia construído múltiplas narrativas sobre minha mãe, que ela havia aceitado alguma mentira de Benício sobre meu desaparecimento, que talvez estivesse aliviada por ter uma boca a menos para alimentar, que tinha simplesmente seguido em frente. A ideia de que ela havia me procurado ativamente, desesperadamente, nunca havia realmente ocorrido a mim. Não sei se estou pronta, confessei, sentindo as lágrimas que há tanto tempo mantinha sob controle finalmente transbordarem. Não sei se consigo enfrentá-la ainda. O delegado não pressionou. Quando estiver pronta. Ela esperou 2 anos, pode esperar mais um pouco. As semanas se transformaram em meses. O inverno de 1972 deu lugar à primavera de 1973. Lentamente, comecei a reconstruir uma rotina, uma identidade, uma vida.
Com a ajuda da organização que administrava o abrigo, consegui meus documentos. Pela primeira vez, tinha uma carteira de identidade, um CPF, documentos que me reconheciam oficialmente como pessoa. Comecei a estudar novamente, através de um programa de educação para adultos, determinada a recuperar os anos perdidos. Em abril, fiz depoimentos formais para a investigação. Foi uma experiência brutal, reviver cada detalhe de meu cativeiro, cada humilhação, cada momento de terror. Mas também foi catártico, transformar minha dor em palavras, em evidência, em algo que poderia impedir que outras jovens passassem pelo mesmo inferno. Foi durante esse processo que descobri a verdadeira extensão dos crimes de Vilar. Não era apenas contrabando de mercadorias ou sonegação fiscal, como eu havia inicialmente suspeitado. Era tráfico humano em larga escala. Mulheres trazidas do Paraguai, da Bolívia, do interior do Brasil, vendidas para trabalho forçado ou exploração sexual. Algumas mantidas em propriedades como a mansão, outras enviadas para bordéis e casas de massagem espalhadas pelo país. Você não foi a primeira na casa dele, confirmou o delegado. Conseguimos identificar pelo menos 7 outras jovens que passaram pela mansão de Santana nos 10 anos anteriores. 2 delas nunca foram encontradas. Com cada nova revelação, minha determinação crescia. Não havia mais espaço para medo ou autocomiseração. Havia trabalho a ser feito, justiça a ser buscada. Se eu havia sobrevivido àquele inferno, tinha uma responsabilidade para com aquelas que não haviam conseguido escapar. Em junho, finalmente decidi visitar minha mãe. O delegado Ribeiro se ofereceu para me acompanhar até Carapicuíba, uma oferta que aceitei gratamente. O caminho até minha antiga casa foi uma montanha-russa emocional. Cada rua, cada esquina despertava memórias que eu havia tentado enterrar. A casa parecia menor do que em minhas lembranças, mais desgastada pelo tempo e pela negligência. O quintal de terra batida, o telhado de zinco, a cerca improvisada com ripas de madeira, tudo parecia simultaneamente familiar e estranho, como um sonho do qual não conseguimos lembrar completamente. Quando batemos à porta, ouvi passos apressados do interior. A porta se abriu, e lá estava ela, Sebastiana, minha mãe. Mais magra, mais envelhecida do que deveria estar aos 42 anos, os cabelos já mostrando fios grisalhos, profundas linhas de preocupação marcando seu rosto. Por um momento, ficamos apenas nos olhando, separadas por 2 anos de ausência e uma eternidade de dor não dita. Cida? Sua voz era um sussurro trêmulo, como se temesse que eu fosse uma aparição que desapareceria se falasse muito alto. Mãe, consegui responder, antes que ambas desabássemos em lágrimas. O que se seguiu foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Entre soluços e abraços desesperados, minha mãe contou como Benício havia voltado sozinho naquela noite, bêbado e agressivo. Como ele havia alegado que eu havia fugido com um homem que conheci no bar. Como ela não acreditou nessa história por um segundo, mas quando foi à polícia, ninguém levou a sério o desaparecimento de mais uma menina de favela. Ele sumiu 1 semana depois, disse ela, seus olhos agora secos, mas carregando uma dureza que eu nunca havia visto antes. Levou o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Nunca mais tive notícias. Hesitei antes de compartilhar minha verdade. Como dizer a uma mãe que seu companheiro havia apostado a filha em um jogo de cartas? Como descrever os horrores que se seguiram sem destruí-la com culpa e remorso? Mas guardar aquela verdade seria outra forma de cativeiro. Então, lenta e cuidadosamente, contei minha história. Não todos os detalhes. Há coisas que uma filha não deve compartilhar com sua mãe, fardos pesados demais para serem transferidos, mas o suficiente para que ela entendesse o que havia acontecido. O horror em seus olhos deu lugar à culpa, depois à raiva e, finalmente, a uma determinação férrea que reconheci como um espelho da minha própria. Nunca mais, disse ela, segurando minhas mãos com força surpreendente. Nunca mais alguém vai te machucar assim. Nunca mais vou deixar ninguém entrar na nossa vida que possa te fazer mal. Aquele nossa vida pairou entre nós. Uma pergunta não formulada, uma oferta silenciosa. Mãe, eu hesitei, buscando as palavras certas. Não posso voltar a morar aqui. Não ainda.
Preciso encontrar meu próprio caminho agora. A dor em seus olhos era evidente, mas também havia compreensão. Onde você está morando? Está segura? Expliquei sobre o abrigo, sobre o programa de estudos, sobre meus planos incipientes para o futuro. Prometemos nos ver regularmente, reconstruir nosso relacionamento passo a passo. Quando saí daquela pequena casa naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros, não completamente, mas o suficiente para me permitir respirar mais facilmente. O outono chegou, trazendo ventos de mudança. O processo judicial avançava, revelando cada vez mais ramificações do império criminoso de Vilar. Kleber havia sobrevivido aos ferimentos, mas enfrentava múltiplas acusações. Marli havia desaparecido, possivelmente fugido para o exterior com uma quantia substancial de dinheiro. Silvia, a filha caçula, era a única que ocasionalmente aparecia nas audiências, parecendo perdida e confusa diante da verdadeira natureza dos negócios da família. Em setembro, recebi uma visita inesperada no abrigo. Era uma mulher de cerca de 30 anos, bem vestida, com porte elegante e olhos que carregavam uma familiaridade perturbadora. Meu nome é Isabela Vilar. Ela se apresentou e imediatamente senti meu sangue gelar. Sou a primeira filha de Armando Vilar. Preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi recusar, mandar essa estranha embora, proteger o pequeno santuário de paz que havia começado a construir. Mas algo em sua expressão, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, me fez hesitar. Por quê? Perguntei simplesmente. Porque você e eu temos mais em comum do que imagina, respondeu ela. E porque existem coisas sobre Armando Vilar que só eu posso contar. Coisas que você tem o direito de saber. Relutantemente, concordei em conversar com ela no jardim do abrigo, sob o olhar vigilante de Dona Helena, que havia se tornado quase uma figura materna para mim. A história que Isabela compartilhou comigo naquela tarde mudaria para sempre minha compreensão do homem que havia me mantido cativa por quase 2 anos. E me prepararia para o momento mais crucial da minha jornada de recuperação. O confronto não apenas com o que Vilar havia feito comigo, mas com o sistema que havia permitido que ele o fizesse. Você viu uma foto uma vez, não viu? Perguntou Isabela, seus olhos fixos nos meus. Uma mulher com 2 crianças. Uma família diferente da que você conheceu. Assenti, lembrando-me daquele momento estranho no quarto de Vilar, a fotografia escondida na gaveta. Aquela era minha mãe, Conceição. E as crianças éramos eu e meu irmão, Ricardo. Ela respirou fundo antes de continuar. E nossa história começou exatamente como a sua, com um jogo de cartas. A história de Isabela desenrolou-se como um novelo sombrio, revelando camadas de horror que eu não havia sequer imaginado. Sua mãe, Conceição, havia sido uma jovem empregada doméstica de 17 anos quando Armando Vilar, então um açougueiro ambicioso com conexões crescentes no mundo do crime, a ganhou em uma aposta de um tio alcoólatra. Isso acontecera em 1953, 20 anos antes da minha própria história. Ele a levou para uma pequena casa no interior de São Paulo, contou Isabela, sua voz controlada, mas carregada de emoção contida. Não era uma mansão como a que você conheceu. Ele ainda estava construindo seu império, mas o padrão era o mesmo: isolamento, trabalho forçado, abuso. Conceição havia dado à luz 2 filhos de Vilar, Isabela e Ricardo. Quando Isabela tinha 5 anos e Ricardo 3, Vilar conheceu Marli, filha de uma família tradicional decadente. O casamento com ela representaria um salto social, uma fachada de respeitabilidade para seus negócios crescentes. Da noite para o dia, ele simplesmente nos abandonou, continuou Isabela. Deixou algum dinheiro, a casa e desapareceu. Minha mãe teve que criar 2 crianças pequenas sozinha, sem educação formal, sem apoio. Ela nunca se recuperou completamente do que ele fez com ela. À medida que Vilar prosperava, transferindo-se para São Paulo e iniciando negócios mais lucrativos e ilegais, sua primeira família permanecia no limbo, recebendo ocasionalmente dinheiro, mas nunca reconhecimento público. Ricardo não suportou, disse Isabela, lágrimas finalmente escapando de seus olhos contidos. Aos 16 anos, confrontou nosso pai, exigindo reconhecimento.
Vilar o espancou tão violentamente que ele ficou hospitalizado por semanas. Depois disso, meu irmão começou a usar drogas, morreu de overdose aos 19. Conceição faleceu pouco depois, devastada pela perda do filho. Isabela, determinada a não permitir que o legado de Vilar destruísse mais vidas, havia estudado obstinadamente, conseguindo uma bolsa de estudos e, eventualmente, formando-se em direito. Por anos, observou de longe as atividades do pai, coletando informações, esperando o momento certo. Quando soube do escândalo, do que havia acontecido com você e outras garotas, percebi que o padrão nunca havia mudado, concluiu ela. Ele apenas ficou mais sofisticado, mais poderoso, mais protegido. Mas a essência era a mesma: possuir pessoas, especialmente mulheres jovens, tratá-las como propriedade. Isabela abriu sua bolsa e retirou uma pasta grossa. Aqui está tudo que consegui reunir sobre os negócios dele, suas conexões políticas, os outros homens envolvidos. Porque Armando Vilar não estava sozinho. Há uma rede inteira. Peguei a pasta com mãos trêmulas, entendendo o que ela estava oferecendo. Não apenas informação, mas aliança. 2 mulheres marcadas pelo mesmo homem, de formas diferentes, mas igualmente profundas, unindo-se para expor não apenas um criminoso, mas todo um sistema. Por que está fazendo isso? Perguntei, ainda cautelosa apesar da história comovente. Porque mesmo morto, ele continua destruindo vidas, respondeu ela simplesmente. Os sócios dele, os cúmplices, estão tentando reconstruir a operação. E por quê? Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Porque você é a única que teve coragem de enfrentá-lo enquanto ele estava vivo. A única que documentou tudo, que usou a própria inteligência como arma. Aquele encontro com Isabela foi o catalisador para o que viria a seguir. Com a pasta que ela me entregou, combinada com meu próprio testemunho e caderno de anotações, tínhamos evidências suficientes para expandir significativamente a investigação. Nomes de políticos, empresários, juízes, homens que frequentavam a mansão Vilar, que participavam de reuniões fechadas, que se beneficiavam do tráfico de mulheres vulneráveis. Quando apresentamos aquele material ao delegado Ribeiro, seu rosto empalideceu. Vocês têm noção da magnitude disso? Perguntou ele, folheando os documentos com crescente alarme. Estamos falando de pessoas no topo do governo, no judiciário. Em tempos normais já seria perigoso. Durante um regime militar, é suicídio. Isabela e eu trocamos olhares. Ambas sabíamos dos riscos, mas também sabíamos que algumas verdades precisam vir à tona, não importa o custo. Se não for agora, quando? Perguntei simplesmente. O delegado nos observou longamente, como se medisse nossa determinação. Finalmente, assentiu lentamente. Vou precisar de contatos na imprensa, pessoas confiáveis que não possam ser facilmente silenciadas. Eu tenho esses contatos, ofereceu Isabela. Colegas da faculdade de Direito que trabalham em grandes jornais, e alguns no exterior também. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de tensão, medo e determinação. Trabalhávamos quase secretamente, reunindo mais evidências, conectando pontos, preparando um caso que não pudesse ser facilmente ignorado ou abafado. O delegado Ribeiro utilizava seus próprios contatos dentro da polícia e do judiciário, oficiais e juízes que não haviam sido cooptados, que ainda acreditavam em seu dever para com a justiça. Enquanto isso, continuei minha reconstrução pessoal. Mudei-me do abrigo para um pequeno apartamento subsidiado pela mesma organização. Comecei a trabalhar meio período em uma livraria. Avancei em meus estudos. A menina vulnerável que havia sido Maria estava cada vez mais distante no espelho retrovisor da minha vida. Em março de 1974, aproximadamente 2 anos após minha libertação, estávamos prontos. O plano era divulgar simultaneamente a história em múltiplos veículos, jornais nacionais, uma revista semanal de grande circulação e, mais importante, correspondentes estrangeiros que poderiam publicar no exterior, fora do alcance da censura da ditadura. A estratégia era criar um clamor público grande demais para ser ignorado, mesmo pelos poderosos que tentariam suprimir a história. Na véspera da publicação, recebi um visitante inesperado em meu pequeno apartamento.
Era Sílvia Vilar, a filha caçula de Armando, que eu havia conhecido brevemente durante meu cativeiro. Aos 18 anos agora, parecia simultaneamente mais jovem e muito mais velha. Uma menina com olhos de uma mulher que viu demais. Sei o que vai acontecer amanhã, disse ela sem preâmbulos quando a convidei a entrar, relutantemente. Isabela me contou. Fiquei tensa, incerta sobre suas intenções. Sílvia havia sido uma adolescente mimada e indiferente na mansão, aparentemente alheia ao sofrimento das empregadas. "E o que você quer?" perguntei diretamente. "Ajudar." Sua resposta me pegou completamente de surpresa. Tenho diários, gravações, coisas que meu pai nunca soube que eu coletava. Achava que um dia eu entenderia o que ele realmente era. Bem, agora eu sei. Ela abriu a bolsa e retirou várias fitas cassete e cadernos. Conversas que gravei escondida. Reuniões no escritório quando ele pensava que eu estava no internato. Nomes, datas, valores. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que algo estava errado. Sempre soube, mas era mais fácil fingir que não via. Aquele momento, 3 mulheres cujas vidas haviam sido profundamente marcadas pelo mesmo homem, cada uma à sua maneira, unindo-se para expor a verdade, seria depois descrito pelos jornalistas como A Aliança das Filhas de Vilar. Um título sensacionalista que ignorava a complexidade da nossa situação, mas que capturava algo essencial: a transformação de vítimas em agentes de justiça. A manhã de 15 de março de 1974 amanheceu com nossos rostos estampados nos principais jornais do país. O Império do Medo, rede de tráfico humano exposta, gritavam as manchetes. As reportagens detalhavam o esquema criminoso, nomeando nomes, citando documentos, apresentando testemunhos. Minha fotografia, tirada especialmente para aquela edição, mostrando uma jovem séria e determinada, não mais uma vítima assustada, acompanhava a matéria principal. No mesmo dia, jornais internacionais como o Le Monde na França e o The Guardian na Inglaterra publicaram versões da história, garantindo que ela não pudesse ser completamente censurada no Brasil. A estratégia funcionou. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, criando um escândalo de proporções nacionais. A reação foi imediata e intensa. Alguns dos homens nomeados tentaram desacreditar-nos publicamente, chamando-nos de mentirosas, oportunistas, até subversivas, uma acusação particularmente perigosa durante a ditadura. Outros simplesmente desapareceram do país, fugindo antes que pudessem ser formalmente acusados. Um juiz federal, particularmente implicado nos documentos, cometeu suicídio em seu escritório na manhã seguinte à publicação. Para minha surpresa, houve também uma onda de apoio público que não esperávamos. Outras mulheres começaram a se manifestar, compartilhando histórias similares. Jornalistas investigativos assumiram a história, cavando mais fundo, revelando mais conexões. Organizações internacionais de direitos humanos emitiram declarações de apoio. O momento culminante, porém, veio uma semana após as publicações iniciais. O delegado Ribeiro me telefonou no meio da tarde, sua voz tensa, mas com uma nota de triunfo mal disfarçada. "Conseguimos o mandado de busca", disse ele sem preâmbulos. "Para a propriedade no Paraná." A propriedade no Paraná. Aquelas palavras me fizeram estremecer instantaneamente. Eu me lembrava daquela conversa entre Vilar e Kleber que havia espionado anos antes. "Tenho uma propriedade no interior do Paraná que poucos conhecem. Seria um bom lugar para descansar." "O que encontraram?" perguntei, meu coração acelerando. "Tudo", respondeu ele simplesmente. "Mais do que podíamos imaginar. Documentos, dinheiro, armas." E ele hesitou. "Evidências de outras vítimas, muitas outras. Algumas que nunca voltaram." Desabei na cadeira mais próxima, sentindo o peso daquelas palavras. Outras vítimas. Outras jovens como eu, apostadas, compradas, vendidas. Algumas que nunca tiveram a chance que eu tive. "Preciso que você venha reconhecer algumas coisas", continuou o delegado. "Objetos pessoais, fotografias. Pode ser difícil. Estarei lá em 1 hora", respondi sem hesitação. Quando cheguei à Delegacia Federal,
Fui conduzida a uma sala onde dezenas de itens estavam dispostos sobre mesas compridas. Roupas, cadernos, fotografias, joias baratas. Objetos aparentemente ordinários que contavam uma história coletiva de horror. Em um canto da sala, reconheci algo que fez meu coração parar. Um pequeno caderno com capa de flores desbotadas. Aproximei-me com pernas trêmulas e o abri. Na primeira página, em letra infantil, estava escrito: Diário de Jussara. Jussara. A jovem que havia me ajudado, que havia sido transferida como punição por minha tentativa de fuga. Aquela que eu havia prometido um dia encontrar e ajudar. Com mãos trêmulas, folheei o caderno. As entradas começavam esperançosas. Uma jovem de Minas Gerais que havia aceitado um trabalho em São Paulo, sonhando com uma vida melhor. Gradualmente, o tom mudava para confusão, depois medo, depois desespero. As últimas páginas descreviam sua transferência para um lugar no meio do nada, onde outros homens, além de Vilar, a visitavam regularmente. A entrada final era datada de apenas 3 meses antes, terminando abruptamente no meio de uma frase. Olhei para o delegado, que havia acompanhado minha leitura em silêncio respeitoso. Ela está... Não sabemos ainda, respondeu ele honestamente. Estamos procurando. Todas elas. Naquele momento, algo cristalizou dentro de mim. Uma certeza absoluta de que minha jornada não havia terminado com a exposição de Vilar e seus cúmplices, de que havia um trabalho maior a ser feito. Quero ajudar a encontrá-las, disse, minha voz firme apesar das lágrimas que corriam livremente agora. Todas elas. Quero que saibam que não estão sozinhas, que nunca estiveram. O delegado assentiu, sem surpresa em seus olhos cansados. Suspeitei que diria isso. E vou ser honesto. Precisamos de você. Precisamos de alguém que entenda de verdade o que essas mulheres passaram. Ele estendeu a mão, não como uma autoridade para uma testemunha, mas como um igual para outro. Parceria? Apertei sua mão, selando não apenas um acordo profissional, mas uma nova direção para minha vida. Parceria? Respondi. Saí da delegacia naquele dia não apenas como Aparecida, a sobrevivente, mas como Aparecida, a buscadora. Aqui não deixaria que outras como ela desaparecessem nas sombras, esquecidas e desumanizadas. Aqui transformaria sua dor em propósito, sua sobrevivência em missão. A verdadeira libertação, descobri naquele momento, não era apenas escapar das correntes físicas que me prendiam. Era encontrar um significado maior que transcendesse minha própria história. Transformar minha experiência individual em algo que pudesse iluminar o caminho para outras. E assim, aos 20 anos, embarquei na segunda fase da minha jornada. Não mais fugindo de um passado de horror, mas caminhando deliberadamente em direção a um futuro de propósito. As semanas que se seguiram à descoberta da propriedade no Paraná foram um turbilhão de atividade, emoção e realinhamento de prioridades. O caso Vilar, como ficou conhecido na imprensa, havia explodido em proporções nacionais, tornando-se um dos maiores escândalos da década, mesmo nos anos de chumbo da ditadura militar. O que começara como uma investigação sobre um empresário específico e suas atividades criminosas havia se expandido para expor uma rede intrincada de tráfico humano que se estendia por múltiplos estados e além das fronteiras nacionais. Políticos, empresários, juízes, delegados, nomes poderosos estavam sendo implicados diariamente à medida que mais evidências emergiam e mais vítimas encontravam coragem para se manifestar. Para mim, no entanto, o foco principal não eram os grandes nomes ou as manchetes sensacionalistas. Eram as mulheres, dezenas delas, algumas ainda cativas, outras descartadas ao longo dos anos, muitas simplesmente desaparecidas, existindo apenas como nomes e fotografias, desbotadas em arquivos policiais negligenciados. Encontramos mais 3 vivas, informou-me o delegado Ribeiro em um de nossos encontros semanais. Estávamos em uma sala pequena na sede da Polícia Federal, cercados por mapas, fotos e documentos. Uma em Foz do Iguaçu, trabalhando em condições de escravidão em uma fazenda. 2 em Assunção, no Paraguai, em um bordel. Em que condições? Perguntei, temendo a resposta. Fisicamente? Sobreviverão?
Psicologicamente, ele deixou a frase inacabada, mas o significado era claro. Eram sobreviventes como eu, marcadas de maneiras que pessoas de fora jamais compreenderiam completamente. Quero falar com elas, disse, decidida. Não como investigadora ou autoridade, como alguém que entende. O delegado assentiu. Ao longo das semanas anteriores, nossa parceria havia evoluído para uma relação de respeito mútuo. Ele havia percebido que minha contribuição ia muito além do testemunho inicial, que eu trazia uma perspectiva e uma sensibilidade essenciais para o caso. Arranjarei isso, prometeu ele. Mas prepare-se. Algumas passaram por coisas diferentes do que você viveu. Piores em certos aspectos. Assenti, compreendendo perfeitamente. O horror tem muitas faces, muitos graus. Minha experiência, por mais traumática que tivesse sido, era apenas uma variação em um espectro amplo de crueldade. 2 dias depois, encontrei-me no hospital onde Luciana, a jovem resgatada em Foz do Iguaçu, estava sendo tratada. Havia estudado seu caso minuciosamente. Vendida pela própria tia aos 15 anos, passara por 3 proprietários diferentes antes de acabar na fazenda isolada onde foi encontrada. Agora, aos 22, havia perdido 7 anos de sua vida para o cativeiro. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, olhando pela janela com uma expressão vazia que reconheci imediatamente. Era o olhar de alguém que havia aprendido a desligar-se do próprio corpo, da própria existência, como mecanismo de sobrevivência. Olá, Luciana, disse suavemente, mantendo distância. Meu nome é Aparecida. Ela virou-se lentamente, seus olhos esvaziados de emoção. Você é da polícia? Não, respondi, sentando-me em uma cadeira próxima à porta, dando-lhe espaço. Sou como você, uma sobrevivente. Algo lampejou brevemente em seus olhos. Um reconhecimento, talvez uma fagulha de interesse. Vilar? Sim, confirmei. Fui mantida na mansão em São Paulo por quase 2 anos. Ela assentiu lentamente, como se assimilando a informação. Então, surpreendentemente perguntou: Como você está depois? Como é? A pergunta, tão direta, tão fundamental, me pegou de surpresa. Como descrever o processo complexo de reconstrução após um trauma tão profundo? Como falar de liberdade para alguém que mal começava a entender que as correntes haviam sido removidas? É um processo, respondi honestamente. Alguns dias são melhores que outros. No início, a liberdade assusta quase tanto quanto o cativeiro. Você se sente exposta, vulnerável, como se não soubesse mais quem é ou como funcionar no mundo. Ela observava meu rosto intensamente agora, bebendo cada palavra. Mas então, continuei, começam os pequenos momentos. A primeira vez que você escolhe o que vai comer sem pedir permissão. A primeira vez que toma banho sem medo de ser interrompida. A primeira vez que caminha na rua e percebe que ninguém é seu dono. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana, mas ela não fez movimento para secá-las. Não vou mentir e dizer que desaparece completamente, acrescentei. Os pesadelos continuam. Há gatilhos que te pegam desprevenida. Às vezes, no meio da multidão, você procura instintivamente uma rota de fuga, mas cada dia você recupera um pedacinho de si mesma que achava perdido para sempre. E se não houver pedaços suficientes? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. E se o que sobrou não for o bastante para formar uma pessoa completa? A pergunta me atingiu no âmago. Era uma dúvida que eu mesma havia enfrentado inúmeras vezes nos meus momentos mais escuros. Então você constrói algo novo, respondi, movendo-me lentamente para mais perto dela, sentindo que a distância inicial já não era necessária. Com os pedaços que sobraram e com partes completamente novas que você nem sabia que poderia desenvolver. Força que não sabia que tinha. Compaixão que nasceu da dor. Clareza que veio da escuridão. Peguei sua mão hesitantemente, dando-lhe a chance de recusar o contato. Ela não recuou. E você não precisa fazer isso sozinha, concluí. Há outras como nós. Estamos nos encontrando, nos reconhecendo, construindo uma rede. Aquele encontro com Luciana foi o primeiro de muitos. Nas semanas seguintes, conheci outras 7 sobreviventes identificadas pela investigação. Cada história era única, cada trauma específico,
cada processo de recuperação particular. Mas havia também pontos de conexão, experiências compartilhadas que apenas outra sobrevivente poderia verdadeiramente compreender. Gradualmente, quase organicamente, começamos a nos reunir. Primeiro, apenas 2 ou 3 de nós, em encontros informais em cafés ou no abrigo onde eu havia ficado inicialmente. Depois, em grupos maiores, em uma sala emprestada por uma igreja progressista no centro da cidade. Não havia estrutura formal, nenhuma hierarquia. Apenas mulheres compartilhando histórias, recursos, estratégias de cura, raiva, lágrimas e, eventualmente, esperança. Foi durante uma dessas reuniões, cerca de 4 meses após a descoberta da propriedade no Paraná, que Marina, a psicóloga do abrigo que havia me ajudado nos primeiros tempos, fez uma sugestão que mudaria o curso de nossas vidas. Vocês deveriam formalizar isso, disse ela, observando o grupo de 15 mulheres que se reunia naquela noite. Criar uma organização real, com estrutura legal. Existem recursos disponíveis, especialmente agora com toda a atenção midiática ao caso. Vocês poderiam ajudar muito mais mulheres. A ideia pegou fogo imediatamente. Já não éramos apenas vítimas buscando cura individual. Éramos um coletivo com conhecimento especializado e experiência direta. Podíamos ser uma ponte entre as sobreviventes e as instituições que tentavam ajudá-las, mas frequentemente falhavam em entender suas necessidades específicas. Em uma reunião maratona que durou todo um fim de semana, delineamos o que viria a ser a Associação Margaridas Livres, em homenagem ao abrigo que havia sido o primeiro porto seguro para muitas de nós. Isabela Vilar, com sua formação jurídica, ajudou-nos a navegar pelos processos legais. O delegado Ribeiro forneceu contatos em órgãos governamentais que poderiam apoiar a iniciativa. Minha mãe, que agora estava mais presente em minha vida, ofereceu-se para ajudar com a parte administrativa. Eu, quase sem perceber, encontrei-me na posição de liderança. Não porque me considerasse mais qualificada ou merecedora, mas porque as outras mulheres pareciam naturalmente buscar minha orientação, valorizar minha perspectiva. Era um papel que aceitei com relutância inicial, mas crescente determinação. Você une as pontas, explicou Carmen, uma das sobreviventes paraguaias, quando perguntei por que me empurravam para a frente. Entende o lado das vítimas e também sabe falar com as autoridades. Não tem medo de nenhum dos lados. Enquanto nossa associação nascia, o caso judicial avançava. Kleber Vilar havia sido formalmente acusado de múltiplos crimes, desde associação com o tráfico humano até homicídio culposo pelas mortes ocorridas na fazenda do Paraná. Marli continuava desaparecida, embora existissem rumores de que estava vivendo sob identidade falsa na Europa. Silvia havia decidido mudar legalmente seu sobrenome, cortando formalmente os laços com o legado do pai. Em outubro de 1974, aproximadamente 7 meses após a exposição inicial do caso, aconteceu algo que havia começado a parecer impossível. Encontramos Jussara. Não foi através da investigação policial, nem dos numerosos contatos que havíamos estabelecido no submundo do tráfico. Foi através de uma reportagem de jornal em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina. Uma breve nota sobre uma jovem confusa que havia sido encontrada vagando pelas ruas, sem documentos, incapaz de explicar claramente sua origem. A descrição corresponde, disse o delegado Ribeiro, mostrando-me o recorte do jornal. Mesmo nome, idade aproximada correta, aparência física similar. 2 dias depois, estávamos em um pequeno hospital em Santa Catarina. Quando entrei no quarto, reconhecia imediatamente, apesar das mudanças evidentes. Estava mais magra, o cabelo cortado irregularmente, cicatrizes visíveis nos braços. Mas os olhos, aqueles olhos verdes que haviam me mostrado gentileza na escuridão da mansão Vilar, eram inconfundíveis. Jussara? Chamei suavemente. Ela virou-se lentamente, seu olhar inicialmente vago, depois focalizando em meu rosto. Por um momento não houve reconhecimento. Então, seus olhos se arregalaram. Cida? Sussurrou, sua voz rouca como se não fosse usada com frequência. É você mesmo? Ou estou sonhando de novo? Aproximei-me da cama, lágrimas já correndo livremente pelo meu rosto. Sou eu,
De verdade, vim te buscar. Ela começou a tremer, soluços sacudindo seu corpo frágil. Abracei-a cuidadosamente, consciente de como o contato físico podia ser difícil para sobreviventes de trauma. Eu prometi? Lembra? Sussurrei contra seu cabelo. Prometi que voltaria por você. Nos dias que se seguiram, Jussara compartilhou fragmentos de sua história. O quanto conseguia lembrar e suportar contar. Após ser removida da mansão Vilar, havia sido enviada para uma propriedade rural isolada na fronteira do Paraguai, onde foi mantida por quase 2 anos, passando por múltiplos proprietários. Eventualmente conseguiu escapar durante uma transferência, vivendo nas ruas por meses antes de ser encontrada. Sua recuperação seria um processo longo e complexo. Além dos traumas psicológicos, havia sequelas físicas, cicatrizes de queimaduras, um braço que nunca havia sido tratado adequadamente após uma fratura, dependência química forçada como método de controle. Mas pela primeira vez, desde que a conhecera na mansão Vilar, vi algo em seus olhos que havia estado ausente antes. Esperança. Vi você na televisão, disse ela uma tarde, enquanto estávamos sentadas no jardim do hospital. Algumas semanas atrás, em uma TV de bar. Estava falando sobre o caso, sobre outras mulheres como nós. Assenti, lembrando-me da entrevista que havia concedido relutantemente a um programa nacional. Havia sido uma decisão difícil, expor-me publicamente, tornar-me um rosto identificável da luta contra o tráfico humano. Foi quando soube que tinha que tentar viver, continuou Jussara. Pensei, se Cida conseguiu, talvez eu também consiga. Foi a primeira vez em anos que senti algo, além de medo. Suas palavras me atingiram com força devastadora, fazendo-me entender pela primeira vez o verdadeiro impacto que nossas ações poderiam ter. Não se tratava apenas de justiça abstrata, de estatísticas, de casos judiciais. Era sobre oferecer esperança tangível a pessoas que haviam sido privadas até mesmo da capacidade de imaginar um futuro diferente. Quando retornamos a São Paulo, Jussara tornou-se a 18ª integrante oficial da Associação Margaridas Livres. Sua recuperação seria longa, mas ela já expressava o desejo de eventualmente trabalhar com outras sobreviventes, especialmente aquelas que, como ela, lutavam com dependência química forçada durante o cativeiro. Em dezembro de 1974, alugamos um pequeno sobrado no bairro da Liberdade para servir como sede oficial da associação. Era um espaço modesto, mas simbolicamente importante, um lugar que pertencia a nós, mulheres que haviam sido propriedade de outros. As paredes foram pintadas em tons claros, escolhidos coletivamente. Cada sobrevivente contribuiu com algo pessoal para decorar o espaço: uma planta, uma almofada feita à mão, uma pintura. Na véspera de Natal, realizamos uma pequena celebração de inauguração. Éramos cerca de 30 pessoas. Sobreviventes, familiares apoiadores, aliados profissionais como o delegado Ribeiro e a doutora Marina. Minha mãe havia preparado um grande prato de farofa e trouxe refrigerantes. Isabela trouxe um bolo caseiro. Outras contribuíram com o que podiam. No centro da sala principal, colocamos uma mesa com fotografias, tanto das mulheres que havíamos conseguido encontrar e ajudar, quanto daquelas que continuavam desaparecidas ou que não haviam sobrevivido. Era a nossa forma de dizer: lembramos de todas. Em determinado momento da noite, Luciana, a primeira sobrevivente com quem havia falado após a descoberta da fazenda no Paraná, pediu a palavra. Quando me encontraram, começou ela, sua voz inicialmente tímida, mas ganhando força, achei que estava sendo resgatada apenas para morrer em liberdade. Não conseguia imaginar um propósito, um motivo para continuar. Sentia-me como um objeto quebrado que alguém havia jogado fora. Ela olhou ao redor, para cada um dos rostos que a observavam atentamente. Mas então conheci a Aparecida, e depois todas vocês. E entendi que não somos objetos quebrados. Somos mulheres que foram forjadas no fogo. E o que emerge do fogo não é fraqueza, é aço. Seus olhos encontraram os meus, brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. Alguns homens poderosos apostaram que poderíamos ser compradas, usadas e descartadas sem consequências. Que éramos dispensáveis, esquecíveis.
que nosso valor podia ser determinado por algumas cartas de baralho ou algumas notas de dinheiro. Ela sorriu, um sorriso feroz que continha tanto dor quanto triunfo. Eles apostaram errado. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, seguido por aplausos espontâneos que cresceram até se transformarem em uma ovação em pé. Olhei ao meu redor, para aquelas mulheres que haviam sido mercadoria e agora eram agentes de sua própria recuperação. Para minha mãe, cujos olhos brilhavam com orgulho. Para o delegado Ribeiro, que havia arriscado sua carreira para apoiar nossa causa. Para Isabela, que havia transformado a vergonha da herança paterna em determinação para criar um legado diferente. Senti então algo que havia experimentado apenas em raros momentos desde minha libertação. Uma sensação de pertencimento absoluto, de propósito claro, de paz que coexistia com a determinação de lutar. Não era o fim da jornada. Longe disso. Havia ainda tantas mulheres para encontrar, tantos sistemas a desafiar, tantas batalhas a enfrentar. Mas naquele momento, naquela sala modesta decorada com flores de papel e esperanças frágeis, soube com certeza absoluta que havia encontrado meu caminho. Que o menina que foi apostada em uma mesa de truco havia se transformado em uma mulher que seria inegociável, inapagável, inesquecível. E isso, mais do que qualquer manchete ou decisão judicial, era a verdadeira vitória. O tempo é um alfaiate peculiar. Costura nossas vidas com pontos invisíveis, transformando experiências cruas em memórias processadas, dor aguda em compreensão profunda, caos em padrões reconhecíveis. Sentada aqui, em meu apartamento no Sumaré, observando a cidade que testemunhou minha destruição e reconstrução, percebo como o tecido da minha existência foi meticulosamente trabalhado ao longo das décadas. São Paulo estende-se abaixo de mim, seus arranha-céus refletindo o sol poente, suas luzes começando a piscar na penumbra. A mesma cidade que abrigou meu inferno pessoal na mansão Vilar tornou-se o cenário da minha redenção, da minha vida reconstruída. Há uma poesia complexa nisso, uma lembrança de que os lugares, como as pessoas, contêm multitudes, não são apenas um único momento ou experiência. 45 anos se passaram desde aquela noite de Natal de 1974, quando um grupo de mulheres quebradas e remendadas se reuniu para declarar que sobreviver não era suficiente. Queríamos prosperar e, mais importante, queríamos que outras como nós tivessem a chance de fazer o mesmo. Quase meio século de trabalho, de luta, de pequenas vitórias e grandes desafios. E aqui estou eu, Aparecida, aos 71 anos, com mais vidas vividas do que jamais pensei ser possível naquela noite em que Benício me levou ao Bar do Neco. A Associação Margaridas Livres cresceu além de nossas expectativas mais otimistas. Daquele sobrado modesto na Liberdade, expandimos para 3 sedes em São Paulo e filiais em outras 5 capitais. O que começou como um grupo de apoio informal tornou-se uma organização reconhecida nacional e internacionalmente, com programas de acolhimento para sobreviventes, assistência jurídica, reintegração educacional e profissional e iniciativas de prevenção ao tráfico humano. Foi uma jornada de aprendizado constante. No início, cometemos muitos erros. Éramos apenas jovens traumatizadas, tentando ajudar outras igualmente feridas, navegando às cegas por sistemas complexos e muitas vezes hostis. Lembro-me de noites insones tentando resolver crises, dias exaustivos lutando contra burocracias, momentos de desespero quando perdíamos alguém que não conseguimos ajudar a tempo. Isabela tornou-se nossa advogada principal, especializando-se em direitos humanos e representando sobreviventes em tribunais nacionais e internacionais. Luciana desenvolveu um programa educacional específico para mulheres sem escolaridade formal. Jussara, minha Jussara, que sobreviveu contra todas as probabilidades, criou um protocolo de reabilitação para vítimas que haviam sido forçadas à dependência química como método de controle, modelo que eventualmente foi adotado por instituições governamentais. E eu encontrei meu lugar como ponte entre sobreviventes e autoridades, entre a realidade brutal do tráfico e o público que precisava ser educado, entre o trauma do passado e a possibilidade de futuro.
Voltei a estudar formalmente aos 23 anos, completando o ensino médio e posteriormente graduando-me em serviço social. O conhecimento acadêmico complementou o que havia aprendido na escola mais dura da vida, dando-me ferramentas para articular experiências que antes pareciam além das palavras. O caso Vilar continuou desdobrando-se por anos. Kleber foi condenado a 27 anos de prisão, dos quais cumpriu 18 antes de ser liberado condicional. Marli foi eventualmente localizada em Portugal, extraditada e julgada como cúmplice, recebendo uma sentença mais leve de 8 anos. Dezenas de outros homens, políticos, empresários, autoridades, foram implicados em diferentes níveis, embora nem todos tenham enfrentado consequências proporcionais aos seus crimes. A justiça, descobri, raramente é completa ou perfeita. Minha mãe permaneceu parte da minha vida até seu falecimento em 1998. Nossa relação foi um processo contínuo de cura, para ambas. Ela nunca deixou de sentir culpa por ter trazido Benício para nossas vidas, e eu demorei anos para compreender completamente que ela também havia sido vítima de um sistema que deixava mulheres pobres tão vulneráveis que um homem abusivo parecia uma opção de segurança. Quando partiu, aos 66 anos, vítima de um câncer agressivo, estava orgulhosa da mulher que me tornei, e eu havia aprendido a ver além da mágoa inicial, reconhecendo sua própria luta e resiliência. Benício nunca foi encontrado. Por anos, cada vez que o telefone tocava em horas estranhas, uma parte de mim se perguntava se seria ele, finalmente ressurgindo do passado. Com o tempo, essa ansiedade diminuiu. Seja ele vivo ou morto, sua relevância em minha história minguou. Ele foi o primeiro a me tratar como mercadoria, mas foi apenas o início de uma cadeia de exploração que existia muito antes dele e, infelizmente, continua após ele. O amor romântico entrou em minha vida de forma inesperada. Aos 27 anos, conheci Geraldo durante um seminário sobre direitos humanos, onde eu havia sido convidada a falar. Ele era professor de história em uma escola pública, viúvo recente com uma filha pequena. Não foi amor à primeira vista. Foi mais profundo que isso. Foi reconhecimento mútuo, um entendimento silencioso de que ambos carregávamos cicatrizes de formas diferentes, mas igualmente significativas. Nosso relacionamento desenvolveu-se lentamente, cuidadosamente. Ele foi infinitamente paciente com meus recuos, meus momentos de pânico, minha incapacidade inicial de separar intimidade de violação. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples no jardim da sede da associação, cercados pelas mulheres que haviam se tornado minha família escolhida. Sua filha, Clara, tinha 5 anos quando nos conhecemos. Adotei-a legalmente quando completou 7, e ela cresceu cheia de perguntas sobre minha história, que respondi gradualmente, adequando as explicações à sua idade. Hoje, aos 49 anos, ela é professora universitária de Ciências Sociais, especializada em estudos sobre gênero e exploração. Frequentemente brinca que crescer comigo moldou seu destino profissional. Mas sabemos que há verdade além do humor. Nossas histórias moldam não apenas a nós mesmos, mas aqueles que nos amam. Aos 32 anos, descobri que estava grávida, algo que os médicos haviam sugerido ser improvável devido aos abusos físicos sofridos durante o cativeiro. A notícia trouxe uma mistura de emoções avassaladoras: alegria, medo, incerteza profunda sobre minha capacidade de ser mãe. Como poderia criar adequadamente uma criança quando minha própria adolescência havia sido tão violentamente interrompida? Paulo nasceu em uma madrugada chuvosa de março de 1986. Quando o coloquei pela primeira vez em meus braços, senti algo que nunca havia experimentado antes. Um amor tão absoluto, tão incondicional, que por um momento pareceu curar todas as feridas do passado. Não foi assim, claro. O trauma não desaparece com um único momento de felicidade. Mas aquele instante me mostrou uma capacidade para o amor que Armando Vilar não havia conseguido destruir. Criar meus filhos, Clara com suas perguntas incisivas e Paulo com sua curiosidade gentil, foi simultaneamente a maior alegria e o maior desafio da minha vida. Quantas vezes acordei em pânico no meio da noite, convencida de que não era digna daqueles pequenos seres que confiavam em mim tão completamente.
Quantas vezes lutei contra o impulso de superprotegê-los, de impedir que enfrentassem qualquer dor ou desafio? Geraldo foi meu rochedo durante esses anos, lembrando-me que nossos filhos precisavam não de perfeição, mas de autenticidade, de pais que enfrentavam suas próprias limitações honestamente e ainda assim se esforçavam para ser melhores a cada dia. Fomos uma família imperfeita, mas profundamente conectada, unida não apenas pelo sangue ou pela lei, mas pelo compromisso diário de escolher um ao outro, de respeitar as histórias que cada um carregava. A associação continuou crescendo paralelamente à minha vida familiar. Com cada nova década, enfrentamos desafios diferentes. Nos anos 80, lutamos contra a epidemia de AIDS, que afetou desproporcionalmente mulheres traficadas. Nos anos 90, navegamos pela transição democrática, buscando inserir a pauta do tráfico humano nas novas estruturas legais que surgiam. No novo milênio, adaptamo-nos às mudanças tecnológicas que transformaram tanto o modo como o tráfico opera, quanto nossas ferramentas para combatê-lo. Em 2007, Geraldo faleceu de um ataque cardíaco súbito. A perda foi devastadora, mas diferente de qualquer outra que havia experimentado. Era uma dor limpa, se é que isso faz sentido. O sofrimento puro da separação de alguém amado, sem as complicações do trauma, da violação, da traição. Nossos 30 anos juntos haviam me ensinado que o amor genuíno, respeitoso, é possível mesmo para alguém cujas primeiras experiências com proximidade haviam sido exclusivamente violentas. Os anos seguintes foram de reconstrução novamente, mas com ferramentas e apoios que não possuía em minha juventude. Meus filhos, agora adultos com suas próprias famílias, foram absolutamente essenciais. A rede de amizades cultivada ao longo de décadas sustentou-me, e o trabalho, sempre o trabalho, proporcionou propósito e estrutura quando tudo mais parecia instável. Em 2012, recebi um reconhecimento que jamais havia imaginado: o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Ali estava eu, a menina de Carapicuíba que foi apostada em um jogo de cartas, sendo aplaudida em Brasília, ouvindo o presidente da República citar minha trajetória como exemplo de transformação de trauma pessoal em compromisso social. Aquela cerimônia representou um marco importante não apenas para mim, mas para todas as mulheres da associação. Era reconhecimento oficial de que nossas vozes, vozes que tentaram silenciar, que consideraram sem valor, agora ressoavam nos corredores do poder. Que nossa experiência havia se transformado em expertise reconhecida. Que nossa dor havia gerado mudanças concretas nas políticas públicas. Recebi o prêmio não apenas em meu nome, mas em nome de todas. As que sobreviveram e puderam estar presentes. As que sobreviveram, mas não conseguiram superar completamente o trauma para participar publicamente. E aquelas que nunca tiveram chance de sobreviver. Cada uma delas era parte da história que me levou àquele pódio. Nos últimos anos, tenho diminuído gradualmente meu envolvimento direto na administração da associação, deixando espaço para novas lideranças. Muitas delas, filhas e netas de sobreviventes, jovens energéticas com novas ideias e abordagens. Sirvo agora mais como mentora e conselheira, compartilhando a sabedoria acumulada em quase 5 décadas de trabalho. Meus netos, 3 maravilhas que me chamam de vovó Cida, me mantêm conectada ao presente e ao futuro. Vê-los crescer seguros, confiantes, cheios de possibilidades que não me foram permitidas, é talvez a maior recompensa da minha jornada. Quando Amanda, minha neta mais velha, agora com 22 anos, decidiu estudar direito inspirada pela história da família, senti um ciclo se completando de alguma forma. Olhando para trás agora, percebo que minha vida tem sido uma longa série de transformações, de menina para mercadoria, de mercadoria para sobrevivente, de sobrevivente para ativista, de ativista para líder, e agora, finalmente, para testemunha e contadora de histórias. Cada fase trouxe seus desafios únicos, suas feridas específicas, suas lições particulares. A pergunta mais frequente que me fazem em palestras e entrevistas é: como você perdoou? A resposta nunca é simples, porque o próprio conceito de perdão é complexo demais para ser reduzido a uma frase de efeito. Não ofereci perdão como absolvição a Benício, Vilar,
ou qualquer um dos outros que lucrou com meu sofrimento. Mas encontrei uma forma de perdão que é mais sobre liberar-me do peso do ódio do que sobre conceder paz àqueles que não a merecem. O verdadeiro trabalho de uma vida não foi sobreviver ao trauma, foi aprender a viver plenamente apesar dele. Foi reconhecer que as cicatrizes fazem parte de mim, mas não são tudo que sou. Foi entender que sou simultaneamente a menina que foi apostada em um jogo de truco e a mulher de 71 anos que observa São Paulo do alto de seu apartamento e também todas as versões intermediárias. A fugitiva assustada, a ativista determinada, a esposa amorosa, a mãe dedicada, a líder visionária. Somos todos, creio eu, múltiplas pessoas ao longo de nossas vidas. A diferença na minha história é que a transição entre essas pessoas foi violentamente imposta, não escolhida naturalmente. Mas a capacidade de integrar todas essas versões de mim mesma em uma narrativa coerente, essa foi minha escolha, minha vitória, minha liberdade verdadeira.